locação de curtíssima temporada, né? São aquelas locações que são realizadas pelo Airbnb e por outros aplicativos. Esse contrato, só para a gente ir discriminando um pouco, esclarecendo, ele pode se aproximar mais de uma locação ou mais de uma hospedagem. Por exemplo, se existem serviços individualizados, né, como um café da manhã, um serviço de limpeza, ele se aproxima mais da hospedagem. Se esses serviços não existem, mais um pouco da locação por temporada. Mas não se classifica, não se enquadra exatamente nessa espécie contratual, porque o legislador, na época que ele criou a lei, não imaginou esse tipo de mecanismo, esse tipo de contrato, né, tão curto, um prazo de tempo tão exíguo. Independentemente de como esse contrato ele é enquadrado, de como ele é classificado, muitos condomínios têm problema com a alta rotatividade das pessoas que podem alugar um imóvel, né? É um entra e sai muito grande de pessoas. E aí, esse problema é gerado porque nem todos os condomínios têm condição de contratar uma estrutura de controle e segurança para essa entrada de pessoas. Além desse constante rodízio de pessoas também, muitos moradores acabam sendo prejudicados pelas festas, pela algazarra, né? Pelo desrespeito, enfim, a som, a barulho, essa questão que acaba atrapalhando o dia a dia ali do condomínio, do morador, né? Que acaba sendo prejudicado ali, na hora de dormir, enfim, no momento do seu lazer e do seu descanso. E aí, essa consequência é violação tanto do Código Civil, nas disposições que estão ligadas à saúde, ao sossego, e também aqui no caso do Rio de Janeiro, a Lei do Silêncio, que é a Lei 126 de 1977. Por isso, muitos condomínios recentemente têm alterado a convenção ou deliberado em assembleia que seja proibida esse tipo de diferenciado de locação, essa locação por curtíssima temporada, por assim dizer. Essa regulamentação, é importante a gente lembrar, que ela deve ser realizada por 2/3 dos condôminos, porque se trata de uma alteração da convenção. Então, é importante que seja respeitado esse quórum qualificado. Essa questão da regulamentação, da proibição ou não, ela não consta em lei ainda, ela não está regulamentada na lei. E aí, por causa disso, a jurisprudência é muito divergente, né? As decisões são muito diferentes. O que é importante trazer aqui para os ouvintes e para a rádio é de que, apesar dessas soluções diferentes, o que tem sido indicado pela jurisprudência é permitir a proibição, desde que essa proibição, desde que essa vedação, ela conste na convenção de condomínio. Então, né? Careca, está ali embaixo. Quem soluciona esse tipo de questão aí, de uniformização da jurisprudência, é o Superior Tribunal de Justiça, que também analisa questões relacionadas à lei federal. E aí, essa uniformização, ela está em vias de acontecer, vamos aguardar, né? Porque foi submetido um recurso ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, esse recurso foi admitido, e já tem um voto de um ministro, que é o ministro relator, de que essa atividade não é comercial, né? Vou pedir aqui licença para reproduzir uma parte. Essa atividade não é comercial, pela ausência de lei, o proprietário não pode ser impedido de exercer o direito de propriedade, sendo viável a exploração econômica do imóvel. E aí, ele destaca também que se trata de uma defesa do direito de propriedade, desde que sejam respeitadas as regras do condomínio de sossego e saúde dos demais moradores. E aí, é essa polêmica, né, que vai ser, vamos aguardar, uniformizada. Esse processo está suspenso por vista de um ministro, e aí ele está analisando, enfim, não tem prazo para ser analisado, para ser decidida essa questão. É importante só lembrar também que, diante dessa ausência de uniformização, o que está sendo mantido é o entendimento dos tribunais, né, de que você pode vedar desde que conste na convenção. Apesar dessa polêmica, é bom a gente sempre trazer o outro lado, de que alguns condomínios entendem que é interessante permitir esse tipo de locação. A gente trabalha com alguns condomínios, inclusive uns alteraram a convenção para permitir esse tipo de locação, porque entendem que é uma maneira de você deixar o morador, ali, o proprietário, na verdade, adimplente, né, com as cotas. Uma pessoa que está sem condições de ocupar o imóvel, enfim, ela viabiliza a locação, e aí, com isso, é mais fácil de pagar as contas do condomínio. Já caminhando para o fim, é só importante a gente trazer esse alerta, um alerta, de que nenhum locatário, apesar dessa polêmica, dessa divergência, nenhum locatário, inquilino, está autorizado a desrespeitar as regras do condomínio, né? As regras de sossego, as regras de saúde, e que o síndico e a assembleia
podem adotar medidas judiciais e extrajudiciais, como a multa, para forçar que esses atos de violência sejam punidos ou que eles cessem, que eles sejam interrompidos.